Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa multidimensional. Hoje com o tema análise reflexiva. O tema em questão ele foi apresentado no dia 27 de outubro de 2021, quando as prosas multidimensionais eram feitas em formato fechado, apenas para convidados. Neste período, a Zuleika Silva está de férias e nós estamos reprisando, tanto para quem já assistiu naquela ocasião, como convidado, como para quem chegou depois e hoje tem acesso às nossas lives e pode ter acesso a novos conteúdos. A prosa multidimensional é realizada todas as quartas-feiras, às 20 horas, sempre com a Zuleika Silva, onde ela trabalha um tema da atualidade em questão relacionado com a holoterapia biodinâmica e os mais de 20 anos de experiência como terapeuta. Para quem está chegando agora, a Unimundo é um espaço terapêutico educacional multidimensional que tem a sua própria terapia, chamada holoterapia biodinâmica, que ela trabalha a pessoa ou a consciência nos seus aspectos físico, psicológico, bioenergético e multidimensional ou espiritual. É um atendimento que propicia que a pessoa possa trabalhar todo o seu universo, tanto neste plano físico, seja familiares, parentes, familiares, amigos, ou também os nossos amigos que estão no outro plano, o plano espiritual ou extrafísico, como a gente diz. Aqueles que estão por algum motivo nos acompanhando ali, que necessitam de ajuda, auxílio, para seguirem o caminho deles, ou aqueles que fazem parte da nossa caminhada evolutiva e estão ali para nos auxiliar, conhecidos muitas vezes como guias, anjos, amparadores. Para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, nós fazemos atendimentos presenciais e online. O telefone é DDD 51 98030 4137. Pode ligar ou enviar uma mensagem. Também, para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, vocês podem estar tendo acesso às nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o próprio YouTube, @UnimundoHB. A gente sempre reforça que vocês podem participar da live deixando um comentário. A equipe vai estar online ali no chat do YouTube e qualquer questionamento a gente pode estar respondendo ao vivo. Também gostou da live, é importante, deixe a sua curtida. Isso é muito importante para nós. Então é isso. Agora a gente passa para a Zuleika Silva. Uma boa live para todos. Bom, gente, hoje eu vou falar sobre análise reflexiva, tá? Que como eu sempre falo, que eu tenho um professor, né? Um amparador professor. Ele vem me acompanhando nessas lives e aí ele vem me acompanhando e eu estou aprendendo com ele, certo? Eu tenho um conhecimento e ele vem me auxiliando e acessando a relação desses conhecimentos daqui, né, do planeta, com o conhecimento que eu tenho, mas não lembro, das outras dimensões. Aí ele vem trabalhando. Então, como a gente trabalha com a terapia, com a holoterapia, né, biodinâmica, eu vou trazer essa análise, porque no meu trabalho eu dividi a análise consciencial em várias análises, e a análise reflexiva é uma delas. Inclusive, o meu livro, né, que eu sempre falo dele, ele é todas dentro dessa análise reflexiva. Esse aqui, ó, né? Hoje eu vou pegar algumas partes dele
para estar falando como é que foi que aconteceu, né? E como que eu fui trabalhando e subdividindo essas análises. A gente analisa muito, só que a gente não tem um entendimento, não sabe, eu não falei, eu analisei, né? A gente fala, eu pensei. Então, eu peguei essa daqui porque todas as análises têm as suas peculiaridades, mas essa aqui é uma reflexão, é algo mais profundo, é o que a gente faz e não tem o conhecimento de que é uma reflexão, né? Porque, desenvolvendo a pesquisa, eu vi que hoje, né, claro, há muitos anos já, os conceitos vão evoluindo. E aí eu vi que a palavra reflexão também está ligada à física, né? A física e outras mais. Mas eu não me ative a essa outra parte, porque o que me interessa aqui somos nós, né? Tudo que corresponde a nós. É muito importante a gente ter um conhecimento, porque como nós temos como uma ferramenta que nos foi dada para a gente utilizar, que é a autoterapia, à medida que eu vou procurando trazer, né, esse esclarecimento, vocês vão aprofundando a autoanálise. E aí, isso ajuda muito, porque quando você aprende ou relembra, né, da autoanálise, você começa a ter mais ampliação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, começa a entender melhor, começa a fazer mais associações de ideias, não tem impulsos hiperansiosos, esses impulsos hiperansiosos vão diminuindo, você vai tendo uma tomada de consciência, você vai dando uma paradinha para reflexionar, e isso vai ajudando e evita muitos acidentes, né, de determinadas decisões que você não pensa para poder fazer ou tomar uma atitude, né? Não estou falando tudo, porque tem atitudes ou decisões que a gente precisa, no estalar do dedo, a gente tomar a decisão, né? Tomar atitude. Então, olha só, os amparadores utilizam muito intuitivamente, nos intui a reflexionar, é a palavra que eu utilizo, né? Eles utilizam, então eu peguei essa palavra deles, reflexionar, é pensar com profundidade, é avaliar com profundidade, a si mesmo, né? A si, é voltado para si, profundamente. Então, aí entra na autoanálise profunda reflexiva, né? Então, nós temos dois tipos de análise reflexiva, né? E eu peguei aqui de algumas pesquisas que eu estava fazendo, que eu achei o artigo bem interessante, eu peguei algo que muito bom para a gente poder até gravar. Reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta para si mesmo, interrogando-se. É isso, exatamente isso, né? A autoavaliação, a autoanálise, a autopercepção, a autoparapercepção, quando é do parapsiquismo, que também envolve o parapsiquismo. Quando eu digo que os amparadores, os nossos colegas, né, veem que a gente está meio perdido, não sabe o que fazer, como fazer, ou está indo por aquele caminho impulsivo, eles nos intuem a reflexionar, né? Que é pensar com profundidade. Então, outra frase também que eu achei bem interessante é: a reflexão é quem nos coloca de frente para o juízo final, não é juízo final morte, é a decisão final, né, que você vai tomar, seja na vida pessoal ou profissional.
também achei bem interessante essa frase e bem pontual. Então, essa análise reflexiva, ela ocorre de forma voluntária ou involuntária, né? Que é provocada por você mesmo ou não. A involuntária, né? É quando nós estamos no estado de relaxamento, porque quando nós estamos nervosos, tensos, irritados, não tem como você fazer uma reflexão. Nós não conseguimos fazer uma reflexão, porque nós estamos auto-interagindo consigo mesmo de uma forma tão estrobofóbica que a gente perde até a forma de nos conduzir. Tem isso. Quando eu falo do Chilique 1, Chilique 2, Chilique 3, eu explico isso. A pessoa volta para aquilo que o Freud dizia, para o id, né? Que representa a criança, quer dizer, a infantilidade, aquela perda da noção da razão, né? Então, quando nós estamos relaxados, aquela coisa toda, né? Acontece de forma involuntária. E aí que entra também o auxílio dos colegas, dos amparadores, dos nossos mestres que estão em outras dimensões. Né? Aproveita e fala, olha, agora dá para pensar aqui, colocar isso aqui para ele ou para ela pensar, né? Para poder aprofundar aí essa reflexão, analisar. E acontece dessa maneira, né? Acontece pelo relaxamento, pelo cochilo, né? Descanso físico, também por um passeio, um lazer, né? Prazeroso. E o induzido, espera um pouquinho. E o induzido pelos amparadores em situações que necessitamos rever, situações que possam provocar mudanças de paradigmas, ideias, sentimentos e comportamentos. Também aqui eles induzem, né? Olha lá, para aí, pega uma palavrinha e joga essa palavrinha, vem aquela palavrinha solta na sua mente, mas que ela está associada àquele problema, àquela questão que você está resolvendo, né? Então, a indução da multidimensionalidade dos amparadores, que estão em outras dimensões, que estão procurando te ajudar. E não necessariamente o amparador ou a amparadora está ali próximo de você de perispírito ou de psicossomo, né? Ou de alma, para quem entende assim. Ele ou ela pode estar longe de você, mas ele é o seu educador, ele é o seu professor, ele é o seu terapeuta. Então, de onde ele está te monitorando, né? Ele faz um monitoramento quando necessário, porque os colegas têm tanto trabalho, tanta coisa para fazer, tem curso, tem uma série de coisas, mas eles têm uma, vamos dizer assim, é como alunos, o professor tem 40 alunos, né? O professor tem 30 alunos e ele precisa trabalhar com aqueles 30 alunos. Então, o mestre, o educador, né? O terapeuta, porque a terapêutica educativa multidimensional, ele tem, né? Esses 20, 30, 40, dependendo lá da condição dele, dependendo do status dele, né, profissional, tudo mais. Então, ele pode estar longe. E aí vem aquela palavrinha, aparentemente solta, mas que você vai associar àquilo que você está fazendo, no que você está pensando, né? E aí você vai repensar, reelaborar, reestruturar, analisar, avaliar, aí vai dar aquela paradinha, já não vai fazer as coisas naquele ímpeto, né? Pensa. E ela também está no cotidiano, no dia a dia. Você vai, por exemplo, você vai prestar um concurso, né? Você vai estudar e tudo mais, e ali você vai fazer muitas reflexões em cima daquilo que você está estudando, que você está trabalhando. E a aprendizagem dos outros, essas aprendizagens que a gente tem em conjunto,
também ajudam muito. As palestras, os cursos, as convivências, a prática, porque não é só fazer a palestra e pegar a prática e não aplicar, né? Não é isso. Você vai pegar aquilo que é bom para você, que naquele momento encaixa naquilo que você está falando, né? Então, e isto vai fazendo com que você vá ampliando seus conceitos de vida, de palavras, de trabalhos, de pesquisa, e por aí vai. Avança, vai avançando. Outra coisa, ajuda muito no seu dicionário cerebral. Também ajuda muito. Por quê? Muitas vezes vem uma palavra para você, olha que interessante, que isso acontece comigo. Vem uma palavra para você que você nunca ouviu. Aí você vai lá pesquisar, ver, seja no Google, seja no dicionário, onde for, que palavra é aquela. E aí essa palavra vai bater com aquilo que você está trabalhando, elaborando, fazendo, seja lá o que for. Até nos relacionamentos. Nos relacionamentos, na formação da família, em tudo. Está em tudo. Entende? Então, é uma profundidade imensa, né? O voluntário é quando você para fazer a reflexão, com o nome de reflexão, né? Que os amparadores dizem muito para mim assim. Eles dizem para mim, eu hoje reflexionei durante 2 horas, no seu horário aí, da sua dimensão, porque é diferente o horário da gente com o horário das outras dimensões. Eu reflexionei durante 2 horas. O Hablis, que é o amparador técnico, terapêutico, paraterapêutico, que tem uma infinidade de trabalhos terapêuticos, vamos dizer assim, que faz um mestrado, um doutorado lá, ele é o meu orientador. Ele é o que trouxe comigo, que me ajuda a acessar. Ele é a figura central do meu trabalho, como profissional terapeuta, né? Paraterapeuta, porque está na outra dimensão. Então, e aí, ele mesmo falou para mim, hoje eu reflexionei, que vai passando essas palavras para mim, reflexionei durante 2 horas aí do seu tempo, aí da sua dimensão. Aí ele vem, conversa comigo, fala das ideias, do que ele percebeu, de como ele viu, o que está sendo feito nesse processo da reurbanização, as novas colônias que estão surgindo, vou aproveitar para falar aqui, né, que é um assunto reflexivo dele, né? O que ele está acessando, qual é a ampliação da ação reflexiva, né? Por que está surgindo aqui no nosso planeta muita gente repensando muito a vida, né? Repensando muitos conceitos, sente uma necessidade muito grande de complementar o trabalho, a vida doméstica, a relação familiar, a relação de cônjuge, sente uma insatisfação, sente um desprazer, uma angústia. Nós estamos num período super reflexivo, aprofundamento das nossas análises conscienciais. Nós estamos num momento de ebulição reflexiva, mexendo com tudo, com tudo. Então, eu sugiro que vocês peguem todas as notícias, e leem todas as notícias de todos os países que vocês puderem ler. Vocês vão se surpreender com o que vocês vão perceber. As equipes de professores, educadores, amparadores que estão conosco nas outras dimensões, eles estão num trabalho intensivo de nos ajudar a repensar tudo. A necessidade de transpor essas barreiras e essas fronteiras é para que nós estejamos cada vez mais lúcidos, com discernimento, para poder avaliar, analisar,
a política, a sociedade, a saúde, a educação, tudo, e também a espiritualidade, né? A multidimensionalidade, a espiritualidade. Então, por quê? O planeta virou de perna para cima. E aí, o que eu venho acompanhando, né, existe também, chamam de, para fora aqui, na outra dimensão, eu achei interessante, porque eu fui num local que o doutor Homero me levou, pós-TENEPS, ele me levou no local, foi muito rápida a saída e a vinda, e eu achei interessante que é uma colônia nova, aqui na zona troposférica da Terra, que chamam de umbral, não sei o quê. Eu não gosto desse nome. Eu gosto de falar zona troposférica e tal, tudo mais, e que a gente convive com elas, porque a gente imagina assim, a Terra redonda e essas colônias fora da Terra. Não, gente. Tá tudo junto, tudo misturado, junto misturado, tá ali e tal, tem colônia. Aqui, por exemplo, aqui em Porto Alegre tem uma colônia aqui próxima aqui de nós aqui, tem uma colônia de resgate. Tem uma colônia que ela pega daqui e vai até o Paraná. Eu vi, já faz um ano que eu vi, me levaram lá. Aqui na Unimundo tem uma colônia extrafísica, educacional, terapêutica educacional, que eles me levaram o ano passado, né, que eu fui, só que assim, não é qualquer um que chega nela, sabe? Eu achava que não. Aí ele falou, você vai, nós vamos te levar. E foi num domingo, eu tenho meu descanso após o almoço, e aí ele falou, agora nós vamos te levar na colônia. Aí tinha lá, núcleo familiar, núcleo educacional, núcleo social, núcleo hospitalar, núcleo filantrópico. E aí, né, só que eu ia passando e pegando a ideia. Família hoje, gente, olha só. Olha só como é que é a cosmoética, olha só como é que é a evolução. Olha só como é que é a evolução. Tinha a família tradicional, a família convencional, a família moderna, a família atualíssima, a família como chama? De mulher com mulher, de homem com homem, que agora, desculpa, eu esqueci, ali também já com filhos, né? Com educação. Todo mundo ali é pesquisa, e pesquisa prática. Então, a formação, o conceito de família ampliou. E são professores, educadores tranquilos, olham tudo com naturalidade, veem o que é preciso corrigir. E me chamou a atenção, porque eu falei para... Me chamou muita atenção. Este foco me chamou a atenção, esse detalhe. Eu falei, vem cá. O Harris que me levou. Vem cá, me diz uma coisa. Hermafroditismo tem a ver com isto? Hermafroditismo, quando fomos hermafroditas, tem a ver com isto? Tem a ver hoje, quando a mulher ama outra mulher, quando o homem ama outro homem? Ele falou, o que você acha? Tem uma raiz. É para se pensar. E eu não sinto ali é uma neutralidade madura e consciente, impressionante. É uma educação limpa. É algo assim, ó, de uma cosmoética, sabe? Então, quando eu fui levada a tudo, eu passei a reflexionar mais. E eu sempre digo para as pessoas, não critique, não julgue, porque pode ter na sua família. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque o preconceito ainda é muito grande. E dentro disso, claro, gente, que existe a patologia, como existe no ser considerado normal. Que, na verdade, muitas vezes não é tão normal. Existe a patologia, existe a psicopatologia, existe a patologia
e a psicopatologia. Existe. Eu fiz psicologia, estudei tudo isso. Entende? Existe o exagero, o excesso, a descompensação, existe tudo isso. Existe o assédio, o autoassédio, existe. Tudo isso existe. Vocês estão entendendo? Mas estamos falando que ali, essas consciências que ainda carregam essas nuances na sua holomemória, que é um grande desafio para elas, e que eu não posso falar mais porque eu não aprofundei. O doutor Homero ficou de conversar comigo, o Rables, e eu ver isso para o futuro, porque agora, como eu estou com construção e tudo mais, mas eu aprendi mais uma coisa. A evolução é para todos. No momento certo, na hora certa, da maturidade que chega para todos. Então, foi algo que também me chamou muita atenção, a família, né? E outra coisa também, que também ali nesta colônia foi interessante, porque eles também estudam as famílias vegetais e as famílias de animais, de aves, de pássaros. Eu não cheguei a conversar, a pelo menos fazer um beliscão, eu falo um beliscão, fazer um beliscão naquela proposta ali, não. Mas quando eu voltei, eu fiquei pensando já em tudo que eu leio, que eu busco, que eu procuro, os animais hoje, o carinho deles, o amor deles, a evolução que já aconteceu, que tudo que aconteceu, o sentimento, os estudos dos pesquisadores estudando o cérebro animal. Eu aqui, por exemplo, tenho meus animais, eu tenho os cães, eu tenho os gatos. Gente, eles têm chakras, centros de força, corono, tudo, eles têm tudo. Então, se você tem um animal na sua casa, você pega a sua mão, eu não faço assim, eu faço com a mente mesmo, e vai daqui da cabecinha, do meio da cabecinha deles, vai até lá na ponta do rabo e volta. Você está fazendo um circuito fechado nele. Você vai ver que ele faz assim com a coluna. E aí, um cachorrinho nosso aqui está mal, tal, tudo eu fiz, ele estava inquieto, apagou na hora. Então, e aumentou, já tem livros, já tem tudo, já tem pesquisa, a percepção deles. Os meus aqui, tem 3 aqui que vê os espíritos, vai lá, abana o rabo. Essa que está aqui comigo aqui hoje, ó, ela vive dentro de casa porque ela é branquinha, ela como chama? Albina, sei lá. E aí, então, ela não pode tomar sol, ela tem que ficar dentro de casa. Essa aqui, então, tem um amparador, o amparador da família, doutor Fombral. Ele, de vez em quando, ele vem conversar com a família nuclear, nós, né? a equipe da diretoria. Ele vem conversar, falar das coisas que ele estava direto conosco, ele foi o iniciador da desintoxicação holossomática. Aí, depois, meu filho foi embora para São Bernardo do Campo, e ele tem uma responsabilidade com meu neto, então ele foi para lá. Só que ele não ficou só lá com o meu neto. Ele foi trabalhar no centro espírita, que a minha ex-nora, né, trabalhava lá, e ela falou, doutor Fombral veio, conversou com ela. Enfim. E aí também, agora, ele está em Recife, então ele já está falando que ele vai nascer no Brasil, ele não sabia uma palavra em português. Ele aprendeu, ele adora essas palavras pindamonhangaba, paranapiacaba, então ele foi. Aí ele às vezes ele fica brincando comigo, você sabe o que é análise léxica, análise sintática? Não sei não. Falei para ele, não estou mais nessa. Então ele às vezes ele brinca. E ele vem de vez em quando. E a minha cachorra, quando ele acopla de corpo mental. Ele não incorpora, ele acopla de corpo mental. Ela ouve a voz dele. Ela ouve a voz dele, não é a minha. E vem, aí onde ela está, ela vem aqui na sala e deita aqui e fica aqui, até terminar. Né, Sueli? Sueli, Kátia? Fica ali, sabe? Ela dorme comigo e com o meu esposo no quarto, né? Porque fica lá no quarto, vem aqui. E eu já coloquei para mim fazer pesquisa com ela. E quando tem alguém diferente, ela presta atenção, ela olha, ela fica meio ressabiada.
E aí tem uns colegas que ampliam a luminosidade deles ou diminuem, e ela presta atenção. Agora, pensa bem, ela é um sub-humano. Não sei se a próxima vida dela vai ser como humano, não sei. Mas ela já é um sub-humano. Ela está sendo educada para isso. E por falar nisso, assistimos um filme ontem, eu e o meu esposo. Como é que é o nome mesmo, Cido, do filme? Mas é lindo, gente, é muito bonito. Acho que é Amigos para Sempre, uma coisa assim. Começa com um senhor que tem um cão bonito, ele conversa, tal, o cão entende tudo, ele brinca com o cão, e depois esse cão envelhece e morre. E antes dele morrer, o dono dele diz para ele: você vai cuidar, que ele vai cuidar da neta dele. Aí, tá. E ele assume a missão. E é lindo porque você vê ele saindo, embora, tal, aquela coisa toda. E aí ele tem várias vidas, mas em todas as vidas ele veio protegendo a neta. E depois o retorno dela com ele. É muito bonito o filme, é muito bonito, educativo, super bacana, legal pra caramba. E um outro filme, lembrando agora que a gente assistiu, gente, também muito bom, educativo pra caramba, foi sobre a pandemia. Amigos, vizinhos, uma coisa assim, né, Cido? Mais que amigos. Mais que amigos, vizinhos. Gente, olha, pegou toda essa educação, esse comportamento que surgiu aí com a pandemia, vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Super atualíssimo, vale a pena assistir. Dá para a gente fazer várias reflexões com tudo isso, sabe? Porque isso ajuda muito, muito mesmo. Então, são 2 filmes que eu estou passando aí para vocês. Voltando agora aqui para a reflexão, né? Eu falei do voluntário, né? Aí você vai reflexionar sua profissão, as decisões que você vai tomar. Aí você está tendo consciência que naquele momento você está fazendo a reflexão. E agora eu dou uma dica, uma sugestão. Quando você começar a sentir que você está desocupado, quando você está livre, eu vou contar uma coisa para vocês. Os nossos professores, os nossos educadores, os nossos terapeutas das outras dimensões, né? Quando eles aproveitam muito o momento que a gente está desocupado, entre aspas, tá? Por exemplo, você, naquele momento, você está fazendo uma atividade, que é uma atividade que dá para você dar uma paradinha, não vai te atrapalhar em nada. E aí dá aquela, desculpa, sensação de moleza, ou então uma sensação de bem-estar. E você diz assim, nossa, isso agora não é hora de eu dormir, não é hora de eu relaxar. Não é hora de eu relaxar, não é... Que isso? Ai, vou sair disso, não sei o quê. Não, não sai não. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Se você está se sentindo muito bem, ou tem serviço para você, ou ele está trazendo serviço para você assistir alguém que está precisando naquele momento, ou ele está ajudando você a repensar uma porção de coisa. E é a hora que as pessoas falam assim, eu tive uma dorminha, aí vi um monte de gente, muita gente, umas coisas esquisitas, tal, mas tinha coerência? Eu sempre pergunto, tinha coerência? Tem, mas são coisas que eu não sei, eu não vi, eu sempre digo, isso aí é o estado alterado de consciência que te leva a uma clarividência viajoura. Se é fora do seu ambiente, se é fora da sua casa, rapidinho você foi lá onde tinha que ir. E tem mais. Na maioria das vezes, você foi prestar assistência ou você foi aprender alguma coisa. Conto alguns casos. Isso em consultório a gente pegava muito. Lá. Aqui também já peguei alguns casos. A pessoa chega assim e fala, mas que incrível. Me dá aquela moleza, mas não é uma moleza, é uma sensação de bem-estar. E eu já prestei atenção que é sempre no momento em que
eu estou fazendo alguma coisa que aquilo não me atrapalha. Olha só. E aí, então, primeiro eu resistia. Aí um dia foi tão forte, que eu relaxei. Deixei o computador lá, sentada na cadeira, fiquei lá, relaxei bastante. E aí, quando eu vi, comecei a ver muita gente, e eles estavam no cemitério, e essas pessoas andavam para lá e para cá, colhiam flores, colocavam no cemitério, e eu olhando tudo aquilo. E parecia que eu estava de alma, não era esse corpo, olha só. Mas, ao mesmo tempo, eu estava no corpo, a pessoa explicando para mim. Aí ela falou assim, era o cemitério da Vila Nova, lá de São Paulo. Vila Nova. E foi impressionante. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando naquilo, fiz algumas anotações, porque aquilo foi intrigante. E aí, de repente, ela falou assim, alguém veio e me deu um buquê de flor. E aí eu fui lá e peguei aquele buquê de flor e coloquei num túmulo e virei para vir embora. Aí eu acordei. Eu falei, o que você sentiu na hora que aquela pessoa te deu aquelas flores? Ah, olha, sinceramente, eu fiquei incomodada. Eu ali fiquei confusa. Aí, o que eu fiz? Deixei porque é dos defuntos. Não era para mim trazer. E também, não sei, Zuleika, eu não entendi bem aquilo. Acontece o seguinte, ela foi saber depois de 3 meses, que uma amiga dela sofreu um acidente e tinha falecido. E aquele túmulo que alguém deu a flor para ela colocar era da amiga dela. Como ela fazia tempo que ela foi para a Europa, voltou e tudo mais, não tinha contato, ela... Aí passaram-se os 3 meses, uma amiga dela ligou para ela e falou, você conheceu o fulano, conheci e tal, e aí como é que ela está? Não, morreu. Quando? Exatamente no dia que ela tinha visto, olha, eu chego a tomar banho aqui, no dia que ela tinha visto aquelas pessoas todas lá no cemitério, né? E que aquela veio e entregou a flor para ela para poder... Claro, tinha espíritos que estavam ali também ajudando, colegas dessa pessoa, e também as pessoas vivas que estavam ali. Ela não viu o inteiro, ela viu as pessoas andando por ali, né? Então, ela falou assim, nossa, uma simples Madonna. Lá fui eu explicar para ela que foi uma clarividência projetiva, mas que ela acabou saindo parcialmente do corpo, porque isso acontece, né? E ela esteve ali ela falou assim, nossa, foi milésimo de segundo. Sim, foi milésimo de segundos. E aí ela foi até o local onde a amiga, a sincronicidade, a relação da amizade, que ela falou que era uma amizade, assim, que as duas faziam tudo juntas, estudaram aquela coisa toda. E foi a forma que ela foi conduzida para lá. E, claro, eu falei para ela, com certeza você também assistiu. Precisava da sua energia ali. E, com certeza, né, você pode ter ido de forma voluntária ou você pode ter ido conduzida pelo seu amparador ou pela sua amparadora. Depois ela foi fazer os cursos no instituto, tal, e voltou para Portugal, que está em Portugal, aquela coisa toda. Mas olha só, por isso que a gente não deve desprezar aqueles momentos. Agora, tem pessoa que pergunta para mim, tá aí quando eu sinto aquele peso, aquele mal-estar, aquela... Olha, tem 2 coisas que podem acontecer naquele momento. Primeiro, alguém que está ali para te importunar. Segundo, um assediador. Eu não gosto dessa palavra. Um perturbador, um encrenqueirinho, com todo respeito. Ou então, alguém que está precisando de ajuda. E aí, quando acontece isso, aí eu dou a dica para a pessoa, porque às vezes é uma pessoa religiosa, sabe, com a fé dela, aquela coisa e tudo mais, fala, olha só, mas que acredita, né, nas almas, aquela coisa toda. Então, naquele momento, o que é que você faz? Faz as orações que você sabe fazer. Eu creio em Deus Padre. Não creio em Deus Padre, tudo bem, mas faz alguma coisa que beneficia, que também te ajuda, que também te reforça a sua energia, que
que te dá uma substância energética positiva, sempre pensando positivo, sempre. Tem pessoa que diz assim, eu mandei para lá, mandei. Não, não faça isso não, porque se for, vai te dar umas cacetadas, tu vai passar mal, tu vai ficar ruim, como já me contam, que a gente trabalhando com centro, com coisa. Eu falei, não me perturba nem nada, quando eu vi, me deu um empurrão, eu caí, machuquei o joelho. Então, nada de ofensas, nada de ofensas. E crê em Deus Pai, não sei o quê, mostrando que está com medo. Não, calma, relaxa, e sempre, sempre a gente assiste, mesmo aquele do contra, quando você se torna neutro ou neutra, quando você tem uma neutralidade, você não entra na conversa, você não entra na onda, mas você se coloca ali numa postura educada, numa postura de respeito, uma postura digna de auxiliar, se for necessário. Senão, você fica na sua neutralidade. Então, assim, se você é católico, reza, faz o que reza com uma boa intenção, um positivismo. Se você tem os conhecimentos da Conscienciologia, faz as técnicas, enfim, o que você é budista, isso, aquilo, faça a meditação, faça o que você vê que é necessário, mas com seu coração limpo, desejando o melhor que possa acontecer. E não é só para as pessoas. Às vezes, a gente, mesmo na casa da gente, tem momentos em que fica horrível o ambiente, fica uma coisa estranha. Claro que eu identifico na minha, aliás, está muito difícil de acontecer, mas quando vem, é trabalho para poder trabalhar, e eu já fico de prontidão. Já fico na minha, já fico alerta, já presto atenção, o que está acontecendo. Só que, à medida que a gente vai trabalhando a casa da gente, à medida que a gente vai fazendo uma paracepsia, o que é paracepsia? É quando você começa a trabalhar com as múltiplas dimensões e você começa a esterilizar a energia, limpar as paredes da sua casa. Eu sempre digo dessa forma, porque é a forma que ajuda. Visualiza você esterilizando energia, limpando todas as paredes da sua casa. Por quê? Nossos pensamentos ficam lá, que é chamado de morfopensene, né? Nossos sentimentos ficam na casa. Vêm também os espíritos também que ficam transitando por ali, deixam suas ideias, seus sentimentos. Então, o que a gente faz? Como é que a gente faz? Blindar para o bem. Não é dizer assim, aqui não entra ninguém. Não. A sua casa, ela precisa ser um local onde recebe todos bem. Por quê? Porque mesmo aqueles mal intencionados, à medida que você vai se fortalecendo mentalmente, pacificamente, energeticamente, serenamente, você vai instalando na sua casa um campo rígido, saudável, que vai sendo instalado, porque você está sempre alimentando esse campo com as boas energias, com os bons sentimentos, com os bons pensamentos, tudo você está alimentando, né? E aí a gente fala assim, está retroalimentando, você está sempre deixando aquele ambiente limpo. Claro que não tem que ser naquele fanatismo, né? Vocês vão assistir uma cena lá do filme lá da pandemia, o cara, nossa, ele faz um exagero. Claro que não é. Mas, por exemplo, você tira que seja 2 dias na semana e faz essa faxina mental. Limpa tudo. E limpa mesmo, gente. Limpa mesmo. Sabe? Limpa mesmo. E aí você vai criando um ambiente rígido, limpo, de uma higiene tanto intrafísica quanto extrafísica, porque, é claro, você limpa, cuida da sua casa, limpa a gaveta, limpa tudo, então você também tem que limpar as gavetinhas que estão aí nas suas paredes. E também limpar a sua mente, trabalhar a sua mente, né? Viver de uma forma mais tranquila, mesmo com todos os problemas. Eu tenho dia que eu tenho uns problemas aqui que eu tenho que resolver, que olha, sabe, de fritar os miolos, mas aí eu falo, não, tudo bem, vamos conseguir resolver. Não perco as esperanças, não vou diminuir, não vou rebaixar minha energia, não vou puxar para baixo, que essa é a linguagem que a gente usa.
E aí, como eu estou sempre à disposição, eu paro um pouquinho, venho aqui na minha cadeira, circulo energia, envio para todo mundo, para quem quer. Às vezes tem coisas que aparecem para mim aqui que eu não sei de onde vem, como é que não é. Não entra na minha casa, mas fica por ali. Aí eu vou lá e me coloco à disposição, que eu já falei que eu sou profissional assistencial, então me coloco ali um pouquinho. Às vezes até 5 minutinhos, venho aqui, sento ali, ou então sento na cadeira lá na cozinha enquanto estou fazendo almoço, relaxo, fecho os olhos, procuro ver se eu consigo ter a clarividência, o sinal, né, a sinalética, e aí passa, é rapidinho. Por quê? Se torna dinâmico. Zuleika, mas você já falou que você é profissional assistencial. Mas se você instala em você esse campo benéfico, você instala esse comportamento, você instalou um comportamento. Aí você limpa a sua casa, higieniza a sua casa fisicamente e higieniza a sua casa mentalmente. Mentalmente. Entende? E tem mais, hein? Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. À medida que você vai fazendo isso, você vai fortalecendo e vai estendendo a sua rede energética assistencial para onde ela pode ir, aonde ela não é impedida de ir. Por quê? Tem locais que são que esterilizam os campos. Tem pessoas que esterilizam pela crença, pelo fanatismo, por uma série de coisas. E outra coisa, a gente precisa respeitar. Você não se mete no lugar. Ah, mas ele é assim, mas eu... Não, não manda não, não manda não, não manda não. Respeita ele ou ela. Ah, mas é assim, mas vou mandar. Não, sente. Aí é aquela coisa. Reflexiona primeiro. Presta bem atenção, porque muitas vezes você vai mexer num vespeiro que você não vai dar conta. Você não vai dar conta daquele vespeiro, porque você pode não atingir ele, mas você pode atingir aqueles que estão ali tomando conta. Então, é muito sério isso, né? Por isso, a reflexão, né? Então, gente, hoje eu coloquei este conteúdo porque nós estamos, como eu sempre falo, num momento de voltarmos cada vez mais para nós, na autoterapia, na autorreflexão profunda, para poder contribuir para o nosso país, para os outros países, para o cosmos, para tudo. Nós somos contribuidores. Todos que estão me ouvindo aqui têm capacidade de auxiliar o outro, de assistir ao outro, de ajudar, porque um grãozinho de areia constrói uma montanha. Isso um amparador sempre dizia para mim, um grãozinho de areia, ele vai construir uma montanha. Então, eu coloquei aqui, ó, a minha frase. Refletir é ponderar, analisar, avaliar e reavaliar a vida como um todo. É isso, como um todo. E aí, eu vou mostrar no livro que nós estamos vendendo, pedimos a colaboração de quem puder, que é um livro todo sobre reflexão. Tudo que eu escrevi aqui, eu ainda tinha o meu centro espírita, em São Bernardo do Campo. Eu estava numa transição, eu vi o dia que eu ia fechar o centro, eu vi que eu ia tomar um outro ritmo, um outro momento. Eu achava que era com Chico Xavier, não, foi com o professor Valdo Vieira. E logo, quando eu tive aquela exoprojeção, que eu já falei, já contei, não vou repetir, eu cheguei até o professor Valdo, né? E ali estava, como eu já falei, toda a vivência. Então, esse livro eu fui escrevendo no intuito de colocar ele como uma ferramenta terapêutica na holoterapia biodinâmica. E aí, como eu falei, as meninas, eu chamo de meninas, que elas são mais novas que eu, né? Tenho muito amor por elas, por eles, os meninos, enfim. Elas falaram, Zuleika, juntaram um grupo que queriam escrever livros, aí no fim não deu certo, porque você não... Vamos montar o seu livro e tal. Aí saiu. Então, aqui, ó, todo ele é de análise reflexiva, todo ele, sabe? Então, eu vou colocar uma aqui,
que teve uma pessoa que disse assim para mim: eu li teu livro, adorei, gostei, mas tem coisas que eu fiquei querendo saber mais. E ela falou para mim: às vezes tem pessoa que acha que é bobagem, né? Que ela estava conversando com um amigo. Ah, é bobagem, por que ela escreveu isso? Mas é porque a pessoa ainda não chegou nessa profundidade e a gente tem que respeitar. Então, olha só, reflexão é o nome do texto. Pensar, pensar, pensar. Em quê? Para quê? Por quê? O pensamento expressa as ideias. As ideias expressam o pensamento. Será que é isso mesmo? Eu estou questionando para o outro pensar. Pense você. Aí 3 pontinhos, pense. Vamos. Não tenha preguiça de pensar. Né? As pessoas, eu não quero nem pensar, quando você não quer pensar. Não tenha medo de criar uma ideia a esse respeito. Nós somos super criativos. Só querer. Ora, creio que você pensou que não é capaz. Será? As baixas estimas estão contidas nisso aqui, no medo de se representar, no medo de se expor, no medo de se conhecer. Olha, gente, eu descobri, trabalhando com as pessoas, que o maior medo que todos nós temos, eu tinha, era do autoconhecimento. Era do outro apontar o dedo e tremer as pernas. Então, tem pessoa que diz assim, não quero ver vidas passadas porque eu não quero saber quem eu fui. Pensa bem, entendeu? Então, ou você pensou, o que ela quer dizer com isso? Ou então, que bobagem, né? Que eu estou dizendo uma bobagem. Ou então, só está lendo e não pensando. Ou melhor, já está pensando. Bem, seja lá qual for o seu pensamento, produza o melhor. Não faça como sempre, deixando para depois, porque agora está preocupado ou preocupada em pensar, fazer outra coisa. É sempre assim. Todos nós somos assim. Estou generalizando, mas é isso mesmo. Não aproveitamos todos os momentos para pensar melhor, porque temos muita coisa para fazer, tem isso e aquilo. Às vezes repetimos o pensamento, como papagaios. Como papagaios. Repetimos e muitas vezes reprimindo-o cada vez mais. Você já parou, pegou um papel e uma caneta e se pôs a escrever tudo o que pensa? Se não o fez ainda, experimente. É um exercício ótimo para refletir. Ajuda muito. Aqui está o livro. E conhecer-se melhor. Você vai perceber que sua autoestima vai melhorar. Seu vocabulário vai ser colocado em prática. Melhor do que nunca. Seu dicionário cerebral vai aumentar. Por quê? A necessidade de ir conhecendo mais palavras novas irá acontecer com você. De repente, você estará fazendo uma autocrítica construtiva a seu respeito. Por que não? Ora, não tenha medo. Você precisa se conhecer. Vamos lá. Você é um gênio ou uma gênia, que a gente acha que não. Só precisa exercitar, pois tudo está adormecido dentro de você. Aí está um dos primeiros passos para a sua cura, que dizem tanto da cura, eu tenho que me curar, eu tenho que me curar, né? O que é a cura? É a remodelagem das ideias, dos sentimentos, dos pensamentos, do comportamento, é a remodelagem. Quem nos criou perfeitíssimos. Não tem volta, só tem ida, para frente, para frente, para frente. Não espere que os outros lhe curem. Os terapeutas irão lhe ajudar, mas a cura está aí, bem dentro na sua essência, enquanto um ser vivente. Viva a sua cura. A autocura é trabalho seu. É fruto do seu trabalho, do seu envolvimento consigo mesmo. Vamos lá.
Comece a se lapidar e descubra o diamante que você é. Né? Aí, se vocês me permitirem, eu vou colocar aqui algo também bem importante no outro texto. Para viver melhor. Censura livre, censura 1, censura 2. Olha, gente, a primeira coisa que nós, mulheres, e até homens também, quando uma pessoa vai falar em público, presta atenção na linguagem dela, presta atenção na roupa dela, presta atenção nos modos como ela se comunica, mas não presta atenção no que ela está falando, na essência que ela está passando. Então, é preciso que o que está ali faça um movimento energético muito forte para que ele possa esquecer dele e pegar a essência que ele ou ela está passando. Eu já vi muito disso. Já vi muito. Eu mesma já passei por isso. Eu mesma. A pessoa disse para mim, você não se veste adequadamente. O que é o adequadamente? Tinha que vir de terninho, não sei o quê. Pera lá, com o calor do cão eu ia vestir terninho? Não, eu não estava mal vestida, eu estava bem arrumada. Eu quase tive vontade de falar para ele, você prestou atenção no que eu falei, no recado que eu passei? Na terapêutica que eu passei? Você prestou atenção? Então, assim, dentro do processo terapêutico, a estética também faz parte. Você não pode ir lá, sabe, descabelado. Não, nem você, nem mulher, nem homem. Ajeitadinho e tudo. Né? Vão olhar o seu trejeito, suas formas. Não dê banana, como eu disse, eu gosto, dê banana, não ligue, você vai aprender. Se você tem alguma postura inadequada, você vai sentir, você vai perceber. Mas é você, a sua essência, é você, puramente você. O que importa é as suas ideias, seus sentimentos e o que é que você está pretendendo com aquela proposta. Qual é o seu planejamento? Qual é a sua proposta? É para ajudar, para contribuir? Ou só para chegar lá e dizer eu sou a fulana ou fulano? E ninguém sabe tudo. Temos especialidades, mas temos que entender que nós sabemos tudo. Então, aqui, a censura livre. Introspecção também é outra palavra da reflexão. O que é introspectar? Voltar para si, avaliar-se, em silêncio, em calmia. Nós estamos vivendo uma hiperansiedade tremenda, que eu vi, uma pessoa escreveu um livro com 600 páginas. Gente, hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, pelas experiências, por tudo que eu estou vendo, é valioso. O autor escreveu para caramba, mas não vão conseguir ler tudo aquilo. Tem gente que não tem paciência. As pessoas estão sem paciência, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão angustiadas, elas estão querendo algo que seja rápido, imediato. E isto faz com que eu li hoje o autor do artigo da reflexão, o que ele falou. Estamos esquecendo, com essa coisa do rápido, do isso, do aquilo, que não é bem dinâmico isso, nós estamos esquecendo daquelas conversas gostosas, daquelas coisas boas que a gente via, falava. Né? É tudo muito rápido. É já para já, virou. Não, isso aqui vai divulgar, não pode colocar muita coisa porque as pessoas não leem. Sim, é evolução? É evolução. Então, temos que aprender a colocar pouca coisa, mas que a pessoa leia e entenda. Né? Então, aí a introspecção vai lá para baixo do saco, lá. Então, essa coisa da introspecção. Reflexão, que eu falei, né? Ponderação, ponderar tudo, né? Ponderar, pensar, refletir. Entendimento, procurar entender, né? Compreender, compreensão, a gente entende quando a gente acessa aquela informação, aquilo, a gente entende. Eu entendi, entendeu. Mas você compreendeu, quer dizer, no histórico todo, na globalização daquela ideia, daquela postura, você compreendeu mesmo?
que é compreender? É pegar aquilo e saber destrinçar, né? Então, observar tudo e todos, mas não é para ficar fazendo crítica, é para olhar, para prestar atenção, para ver como que é, como que funciona, como que nós funcionamos, o que nós podemos aprender juntos, o que nós podemos... Se a pessoa vem pedir ajuda, se você é super amigo, o que você pode fazer? Olha, já que você está me perguntando, né? Mas não é assim, não é assim, vocês estão entendendo? Bom, esse é meu jeito de falar, tá? O universo e os seres são compostos, complexos, de tantos detalhes e coisas que jamais podemos imaginar se não vivê-los. Porque a gente vive entre indas e vindas nossas, aí de tantas vidas, nós já vivemos. Olha, vou dizer uma coisa, quando você diz assim, eu tiro isso com o pé nas costas, é porque você já fez, você já viveu, você já dominou. O que você não domina, o que você não tira com o pé nas costas, é o que você está aprendendo agora. É o que você fez, talvez, numa vida e vem ainda aprendendo a praticar, né? O universo é pura informação ativa e constante. Vivemos em um balneário bioenergético multidimensional, sem barreiras e fronteiras. Pensamos desde as ideias mais simples às mais compostas e complexas. O fluxo diário do pensamento contínuo, a cada tempo e vida que se experiencia, agiliza os sentidos grosseiros, extrapolando para outros, até então imperceptíveis, o parapsiquismo, a parapercepção, além dos 5 sentidos. Até, então, os imperceptíveis aos padrões convencionais do entendimento e compreensão fragmentados. O ponto de equilíbrio está em pensar e agir livre do automatismo. É preciso sentir para viver e viver para sentir. A carência do sentimento prazeroso, do viver lúcido e coerente, leva a pessoa à perda da sensibilidade e da razão. E eu quero tomar liberdade aqui agora, o Mário está ali, o Mário Rosa está ali, ele é voluntário no Instituto, tal, tudo mais, e hoje eu assisti um verbete dele, né, que ele fez, porque ele foi policial rodoviário, aquela coisa toda, e eu fiquei observando a experiência rica que ele trouxe. E aí ele colocou ali nos verbetes dele algo que, olha, Mário, aquilo é fundamental as pessoas prestarem atenção, porque essa coisa que eu estou falando da reflexão, sabe, do aprofundamento, da percepção, da parapercepção, tudo aquilo que você falou ali, olha, eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas precisam pegar no volante, prestar atenção, estar atento ao que está acontecendo ali, e eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. No meu primeiro casamento, a gente tinha um Fusca, e aí aprendi a dirigir, dirigia muito bem, aquela coisa toda, todo mundo dirigia, eu era cuidadosa. Aí um dia, veja bem, em São Bernardo do Campo, tem a Volkswagen, eu morava no bairro São Bernardo, no bairro Demarque, e aí eu estava indo com meus filhos, bem pequena, eu estava indo para a cidade, eu ia buscar uma amiga, Dona Júlia, ia buscar ela. E aí, quando estava indo para a cidade, tinha que fazer uma curva para poder entrar na rodovia, né, para depois ir para a cidade. De repente, eu estava dirigindo, eu saí fora do corpo. Eu saí fora do corpo e vi que um pneu da frente estava já, sabe, querendo soltar. Eu levei um susto tão grande, mas naquele mesmo instante eu prestei atenção que não vinha carro atrás, calmamente eu fui me dirigindo, e aí um senhor que estava atrás prestou atenção e me deu ajuda, e botei o carro bem em cima da calçada. Ele me ajudou a colocar. Eu fiquei tremendo, feito uma vara verde. Bom, resumo da ópera. Eu tenho uma coisa comigo. Quando eu entro dentro do carro ou dentro do avião, é uma coisa de doido. Eu vejo isso, vejo aquilo, vejo isso aqui. Sabe o que eu fiz? Eu não dirijo mais. Eu não dirijo mais. Porque, inclusive, está aqui a Kátia e a Sueli, eu gosto de ir atrás, do banco de trás. Porque quando eu vou na frente, né,
Eu até falo, não quero ver, agora não quero ver. Tudo bem, não vejo, mas quando eu me dou a distrair, está lá, sabe? Então, eu não dirigi mais. Eu não dirigi mais. Meus filhos eram pequenininhos, eles estavam atrás. Já imaginou se eu não tivesse atenta, se não tivesse prestando atenção? Eu estava ali, né? Dirigindo e aí. Então, vale a pena aí a Sueli depois pegar lá o verbete dele e passar aí. Aliás, eu estava vendo a Terezinha, nossa amiga também que apresenta os verbetes lá. Aliás, tem coisa boa, né? Só tem coisa boa, vocês estão entendendo? Eu vi de outros lá também, tem muita coisa boa. Então, é bom a gente ver tudo isso, observar tudo isso, analisar tudo isso. As lives nossa aqui também, da casa, o Sean, ele tem um curso maravilhoso. A Roseli, ela tem como é que chama? Me ajuda aí, Sueli. Não, a Sueli, eu falei do Sean. Roda de conversa dela, ela traz pessoas, sabe, para poder falar. Trabalha em temas maravilhosos, vai trazer a educadora. Então, assim, gente, juntando tudo isto, a gente vai aprendendo a ampliar nossa mente, nossos conceitos, nossas ideias, nossos sentimentos, e assim a gente vai caminhando para a desperticidade, para a maturidade, para a neutralidade madura e consciente, entendendo, compreendendo, amando, perdoando e levando todo mundo conosco, aqueles que querem ir. E os que não querem ir, é preciso respeitar. É preciso sentir amor. E o amor, para encerrar, o amor cura. O amor cura. Não importa se seja um câncer que você vai embarcar para o outro lado, mas se você tem isso, esse sentimento, você vai embarcar com um amor que você avançou mais nele, porque é imorrível. Descarta o corpo, mas o resto não descarta. Aliás, descarta o corpo, descarta o corpo energético, né? Vai ter um corpo, uma rede energética nova, mas vai embora com o psicossoma, cheio de cicatrizes, cheio de histórias. Você, enquanto consciência, você vai aumentando o seu livro da vida. O poder da vida, que é bonito. E eu vou dizer para vocês, isso me ajuda a suportar as provas de fogo que vêm para mim. A minha equipe me ajuda muito. O meu companheiro, meu marido, me ajuda muito. Me ajuda muito. Eu estou falando aqui. Às vezes eu tenho um dia tão tribulado, tão isso que eu falo assim para a Sueli, será que eu vou conseguir? Tomara que o doutor Homero me dê um banho de loja e tal. Mas quando chega às 15 horas, que é meu horário de ficar aqui à disposição, aquela coisa, aquilo vai sumindo, eu vou entrando em estado alterado, eu vou me acalmando, eu vou, sabe, entrando na minha longevidade consciencial, e aí é isso que eu tenho para contribuir com todos e com todas. E olha, contribuam conosco comprando esse livro, porque vai ajudar nas construções aqui. Eu estou pedindo. E tem direito a autógrafo, não? Tem. Autografado? Então eu já vou encomendar o meu. Então, já sai daqui autografado já. Bom para dar de presente. Já vou encomendar o meu aí. Eu agradeço muito, muito mesmo. Tá bom, gente? Olha, por favor, muito obrigada. Beijo, boa noite para todos. Bom, estamos encerrando mais uma prosa multidimensional. A gente lembra que as prosas ocorrem todas as quartas-feiras, às 20 horas. E se você gostou da live, a gente pede para deixar a sua curtida. Também esta live já está disponível no Spotify e no Deezer. É só procurar ali Unimundo Podcast. Todos os nossos conteúdos que estão no YouTube, se vocês não podem assistir e só tem a condição de escutar, pode estar acessando nossos conteúdos lá também nessas plataformas. Aqui mais algum recadinho? Sim. Mais uma vez, para quem chegou depois,
quiser saber um pouco mais como funcionam os atendimentos da Unimundo, fazemos atendimentos online e presenciais, vocês podem entrar em contato através do DDD 5198-030-4137. Ele pode ligar ou enviar uma mensagem. Então é isso, gente. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês e espero vocês até a próxima quarta-feira.